Vamos lá. Boa tarde. Cadê a Brenda? Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe ainda, pessoal, ei, pessoal, dia 14 é o último dia da primeira postagem dessa primeira tarefa do desafio. E como vocês viram, o desafio é o seguinte, essa primeira tarefa tem bastante coisas para serem cumpridas. E uma das etapas é fazer uma palestra, uma apresentação sobre a nossa paróquia, a história da nossa paróquia, de forma assim resumida. E nós sabemos assim, se a Laís me falou assim, em cima da hora, foi domingo também. Só foi possível fazer porque a gente já tinha isso há muito tempo em vista de fazer uma história da paróquia do Padre Nazareno. E ela falou, nós precisamos da história da paróquia. Mas como o Padre Paulo Ricardo diz, a história da igreja deve ser contada a partir dos seus santos. Então, a história da paróquia de Jauru tem que ser contada a partir daí a história da paróquia. E essa preciosidade realmente foi a família dele que disponibilizou, o pai, a mãe. Tem uma carta belíssima que foi escrita, que ele escreveu para a paróquia dele lá, de dar vontade de chorar. Que ele escreveu para os amigos dele da paróquia, dos jovens dele lá da Itália. Ele fala, querida Ana Maria, Joaquim, tal, vai falando o nome de todo mundo, os caras. Então ele fala que faz um ano quase que eu saí, vocês vão ver a carta, é lindíssima. E que Deus trouxe ele para cá, então ele tinha que aprender a conhecer, a amar a gente, né? Então se tornou a nova família dele, paróquia. Então é uma coisa muito linda. Agora a gente fez um resumo, talvez seja um pouquinho grande, mas vocês vão ter paciência de escutar, porque é uma coisa que realmente vale a pena. Ela vai ler e depois no finalzinho vou falar sobre alguma coisinha rápida sobre a catequese dele. Tá? Então nós estamos hoje aqui, dia 11 de novembro de 2014, cumprindo a primeira fase do desafio JMJ. Então depois de analisarmos os documentos da paróquia, de pesquisarmos com algumas pessoas, nós fizemos um resumo sobre a nossa paróquia. E hoje é uma data especial porque nós sabemos que a nossa paróquia, metade da história dela, mais da metade, é vivida junto com o grande santo que é o Padre Nazareno. E hoje é mais um dia que nós celebramos o seu atentado. Então é um momento marcante para nós, para a nossa paróquia. A nossa paróquia iniciou mais ou menos em torno de 1963, quando foi construída a primeira capela de tábuas. Esse material foi doado pela Companhia Sul Brasil e visto que tinha um desses representantes, o senhor Montolar, muito católico, não podia deixar a capela vazia, então encomendou uma pequena imagem, réplica da imagem de Nossa Senhora do Pilar em Saragossa. Como ele era espanhol, então encomendou uma pequena imagem de Nossa Senhora do Pilar. E foi construída e inaugurada em 1964. Então a nossa paróquia tem uma história belíssima, vivida principalmente junto com o Padre Nazareno. Se é verdade, como é verdade, que a história da igreja deve ser escrita a partir dos seus santos, então a história da paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Jauru, Mato Grosso, Brasil, deve ser escrita a partir do servo de Deus, Padre Nazareno Lanciotti. O Papa São João Paulo II, a quem o Padre Nazareno tanto amou e obedeceu, muito especialmente na preparação para o terceiro milênio da era cristã, determinou na Carta Apostólica Tertium Millennium Ineunte Adveniente, em preparação do terceiro milênio, em nosso século voltaram os mártires. Tanto quanto possível, não se devem perder na igreja os seus testemunhos. Impõe-se que as igrejas locais façam tudo para não deixar perecer a memória daqueles que sofreram o martírio, recolhendo a necessária documentação. Aqui, mais uma vez, entra o Padre Nazareno. O Padre Nazareno, ele nasceu em Roma, na Itália, filho de Giacomo e Antonieta, no dia 3 de março de 1940. Em 1942, seu pai foi convocado para a guerra, a Segunda Guerra,
e a mãe com 3 crianças pequenas, Ana Maria com 3 anos, Nazareno com 1 ano e meio e Franca ainda bebê, teve de voltar para a casa dos seus pais em Subiaco. A vida era difícil, havia até racionamento de alimentos. Nazareno era esperto e ativo. Contou-nos que quando viu o clarão anunciando a explosão de uma bomba, corria para subir em um banquinho para ser atirado ao chão sobre a grama, quando a bomba explodia. A mãe estava sempre à espera de uma carta que lhe demorou muito a chegar. Pensava que o marido tivesse morrido, mas ele voltou. Voltaram a morar em Roma, onde o senhor Giacomo exercia a sua profissão. Ele era pedreiro. Aos 12 anos, Nazareno voltou a Subiaco. Foi para o seminário beneditino em Santa Escolástica. Beneditino de Santa Escolástica. Ele continuava um menino ativo, voluntarioso, e seus pais não acreditavam que ele fosse aguentar a vida do seminário. Além disso, era o único filho homem. O senhor Giacomo deixou claro ao filho que ele poderia voltar quando quisesse, mas isso não aconteceu. Nas horas de tristeza, quando apertava a saudade dos pais e das irmãzinhas, ele procurava o consolo junto a um quadro de Nossa Senhora, que pela técnica da pintura, ele falava que parecia que estava sorrindo para ele. Ele tinha uma bela voz, participava do grupo teatral e foi um dos fundadores do jornalzinho Perfume de Cristo. Fazia belas excursões e jogava futebol. Contou-nos que todas as confissões tinha que acusar-se de ter brigado no jogo. Então ele fez o sacrifício de não jogar até aprender a controlar-se. Em 29 de junho de 66, foi ordenado sacerdote. No santinho que ele distribuiu aos amigos, fez gravar uma oração. Guardai, ó Virgem Imaculada, o meu sacerdócio. Seu primeiro trabalho como padre foi na paróquia de São João Crisóstomo, em Roma, onde o seu principal trabalho era a pastoral universitária. E foi assim que ele entrou em contato com a Operação Mato Grosso, que trouxe ele até nós. O padre Nazareno chegou em Jauru em 12 de janeiro de 72 e ninguém o esperava, como ele sempre contava, para a sua paróquia. Na pequenina igreja de Tábuas, um grupo de pessoas que havia se reunido para rezar o terço voltou para ver o novo padre. No altar, uma belíssima imagem de Nossa Senhora do Pilar, e o padre fez uma oração. Se você está aqui, então vai tudo bem. Entre os milhares de títulos de Nossa Senhora, o da Virgem Mãe do Pilar, que remonta aos primeiros anos do cristianismo, como nós sabemos, não foi uma aparição, foi uma bilocação, porque Nossa Senhora ainda era viva, quando apareceu para São Tiago. Contém uma bela mensagem que é para todos nós, mas muito especialmente para os sacerdotes. Reza a tradição que o apóstolo São Tiago foi enviado para evangelizar a Espanha, mas estava desanimado, porque o povo não se convertia e já pensava em voltar para Jerusalém e consolar-se com a mãe do Senhor. Então Nossa Senhora lhe apareceu sobre um pilar e repetiu por 3 vezes, como o Padre Nazareno gostava de falar para a gente: meu filho, não desanime. São Tiago não desanimou e a Espanha foi evangelizada. Em 1988, na comemoração dos 25 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora do Pilar em Jauru, o Padre Nazareno escreveu: desde que cheguei aqui, em 12 de janeiro de 72, tenho observado que quem marca os momentos fortes, os fatos mais significativos da paróquia é Nossa Senhora do Pilar. Ela está sempre presente, dando uma resposta ou interferindo de forma decisiva na história do seu povo. Padre Nazareno ficou hospedado nos primeiros tempos na pensão do senhor Genadir. Ainda a maioria já conhece, ali perto do Tropical, atualmente perto do Tropical. Então não tinha um hotel. E o Padre Nazareno, saído de Roma, uma cidade, primeiro mundo, tinha tudo, comunicação, veio parar em Jauru sem condições nenhuma. E ficou hospedado nessa pensão. E ele conta que essa pensão, como as paredes eram de tábuas, as paredes eram estremecidas pelos porcos que ficavam coçando na parede. Ele era acordado dessa forma. Esse era o despertador dele.
Mas o padre Nazareno, com todas essas dificuldades, com a dificuldade da língua, ele não desanimou e foi em frente. A Diocese de Cáceres, da qual Jauru, a nossa paróquia, faz parte, ela abrange 105 mil quilômetros quadrados. E em 1972 tinha apenas 3 paróquias e mais 5 setores missionários dependentes das paróquias. O padre Nazareno tornou-se um forte ponto de referência na região, dando início e dirigindo com inteligência e capacidade as mais diferentes obras: hospital, igreja, escola, o asilo. O padre Nazareno foi sempre fiel ao espírito beneditino do qual foi formado. Reza e trabalho, oração e trabalho. Graças aos esforços do padre e à cooperação do povo, surgiram as salas de catequese e, entre muitas dificuldades políticas, mas com o apoio da Operação Mato Grosso, construiu o Hospital Nossa Senhora do Pilar, que teve ótima classificação no INPS. Também o senhor Giacomo, seu pai, trabalhou em Jauru na construção do hospital. Em 1974, iniciou a construção da nossa igreja matriz, que veio substituir a velha capelinha de tábuas. Ela foi inaugurada em 11 de outubro de 1975. No dia 12 de outubro de 76, Jauru foi elevada à paróquia, com o título de Nossa Senhora do Pilar, e o padre Nazareno foi o primeiro pároco. Em 81, com a colaboração de outros sacerdotes diocesanos, como o padre Celso e o padre Armando, fundou o Seminário Menor da Sagrada Família, do qual saíram muitos sacerdotes. O seminário é aqui em Jauru. Em 16 de junho de 1988, na segunda metade do ano mariano, proclamado pelo Papa São João Paulo II, como início dos preparativos para o grande jubileu do ano 2000, o padre Nazareno foi nomeado pelo padre Gove como responsável do movimento sacerdotal mariano em todo o Brasil. Sem descuidar minimamente da sua paróquia, o padre Nazareno passou a viajar o Brasil, convidando a todos, de maneira especial os sacerdotes, a se consagrarem ao coração imaculado de Maria, a viver uma vida de oração, de unidade ao Papa, obedecendo os seus ensinamentos e rezando diariamente o Santo Terço. Com isso, o servo de Deus, à maneira de São José de Anchieta, tornou-se novo apóstolo do Brasil. Pode-se aplicar perfeitamente que São João Paulo II disse na beatificação de Anchieta ao padre Nazareno Lanciotti: também ele não veio como um soldado em busca de glória, ou como um comerciante em busca de bons negócios, ou como um conquistador em busca de terras. Ele veio com o único objetivo de conduzir os homens a Cristo, transmitindo-lhes a vida de filhos de Deus destinados à vida eterna. Veio sem nada exigir, ao contrário, veio disposto a dar a sua vida por nós. Se construiu o hospital, foi para que as crianças e as mães pudessem viver e cumprir a sua missão. Se construiu a escola, foi para que as crianças e os jovens pudessem aliar ao conhecimento humano a doutrina cristã. Se fez o asilo, foi para que os velhinhos pudessem terminar serenamente a sua existência e tivessem também a tão necessária assistência espiritual. Se levava os jovens em retiros espirituais a lugares distantes, se ria, conversava e cantava com eles, se promovia festas, era para que eles vivessem numa sadia alegria e na graça de Deus. De onde vinha a energia extraordinária que permitiu ao padre Nazareno realizar uma atividade inacreditável como administrador, diretor espiritual, animador dos jovens, responsável do seminário, pregador, missionário? Em parte, belos dons que recebeu de Deus: inteligência privilegiada, notável capacidade de liderança, uma impressionante capacidade de fazer amigos e comunicar-se com os mais diferentes tipos de pessoas, um amplo leque de interesse e uma vasta cultura geral, uma bela voz. Mas isso não explica tudo. A fonte de onde brotava toda a atividade do padre Nazareno não era outra senão a sua fé inabalável,
o seu ardente amor a Jesus Eucarístico, sua confiança e entrega total ao Imaculado Coração de Maria e sua heróica fidelidade à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A gente sabe que diversos são os adjetivos do Padre Nazareno, mas a sua fé, acredito que a maioria dos paroquianos, quando vai falar dele, não tem como falar sem transmitir um pouquinho da fé que ele conseguia despertar na gente e conseguia fazer a gente ter força para realizar as determinadas ações que ele orientava. Preparando para o jubileu do ano 2000, com muito cuidado e entusiasmo, seguindo as diretrizes do Papa, estudando e pondo em prática todos os seus ensinamentos, ele teve a alegria de ver a sua paróquia, nomeada pelo bispo, como capela jubilar para receber as indulgências, a pedido dele, do Padre Nazareno. Padre Nazareno não se poupava, estava sempre disponível para as confissões e todos os dias celebrava a Santa Missa, de manhã às 6 da manhã, depois expondo o Santíssimo, o dia inteiro o Santíssimo exposto para adoração. No final da noite, ele recolhia o Santíssimo, celebrava novamente a Santa Missa, iniciava e terminava o seu dia celebrando a Santa Missa. No dia 11 de fevereiro de 2001, festa de Nossa Senhora de Lourdes, reuniu os jovens da paróquia num retiro, tendo como base de reflexão o documento do Papa, Novo Milênio Neunte, no início do novo milênio. Insistiu na afirmação do Papa, de que a nova vocação é ser santos, tudo mais não interessa tanto. No final do dia, durante o jantar, com alguns colaboradores, ele foi baleado por um assassino de aluguel. O homem aproximou-se dele, simulando o assalto, mas num determinado momento declarou que era o demônio, que vinha para matá-lo porque o Padre Nazareno o estava incomodando muito. De que organização humana o inimigo se serviu para realizar seu intento não sabemos. O certo é que suas tentativas de mascarar o martírio, fazendo-o passar por um simples assalto por dinheiro, não resiste à evidência dos fatos. Padre Nazareno abaixou a cabeça e a bala atingiu-o na nuca. Sobreviveu ainda por 11 dias, imobilizado totalmente, mas lúcido e capaz de se comunicar. Perdoou seus inimigos e ofereceu a sua vida ao Imaculado Coração de Maria, pela Igreja, pela sua paróquia e pelo movimento sacerdotal mariano. No dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro, Nossa Senhora levou para o céu. Então, como a Laíra falou, tão bem feito, né? Essa história do Padre Nazareno, nosso primeiro pároco e o criador da paróquia de Jauru. A gente viu que ele não inventou nada, ele chegou e encontrou o pessoal rezando o terço, ele incentivou, animou essa devoção a Nossa Senhora e criou muita coisa. E ele realmente fez muito por Jauru. Agora, a gente, e ressaltando isso que foi falado, nós temos um documento preciosíssimo que foi publicado na Itália pelos amigos do Padre Nazareno e que a família deles disponibilizou, que são as cartas que ele escreveu para a família, desde que ele veio para cá. E ele parou de escrever, a gente vê quando apareceu o telefone, né? A grande novidade, demorou muito tempo para aparecer. Então, e nessas cartas ele vai contando as novidades de Jauru, aquilo que está acontecendo e tudo. O que eles vão ler aí, que a gente procurou traduzir, que nós traduzimos a partir do L'Amore più grande, que é o livro em italiano dele, é um resumo, um pedacinho das cartas com as palavras dele, só que em português. Às vezes ele me falava assim, agora você põe isso num português decente. Então foi o que nós procuramos fazer, mas sem trair minimamente o pensamento dele. Então agora eles vão ler os trechos das cartas que vão contando a história de Jauru. E no final a gente vai falar um pouquinho rápido sobre a catequese do Padre Nazareno. O que ele ensinou, o que ele fez, tá? Então agora passemos as cartas. Jauru, 13 de junho de 1972. Queridíssima mamãe, em Jauru tudo vai bem, graças a Deus. O povo está colaborando muito conosco. O bispo de Cáceres,
que me quer bem verdadeiramente. Se não fosse pelos quilômetros de distância, diria que estou em casa. Trabalho não falta. De manhã ajudo o Renato, o engenheiro suíço, a construir a casa 8x5 para o grupo que está para chegar. Quem haveria de dizer que eu também seria pedreiro? E me arrisco a dizer que muito bom, pelo menos em assentar tijolos com cimento. A rebocar não me arrisco ainda. Neste meio tempo, foi criado em Jauru o ginásio, que começou a funcionar a semana passada. E eu ensino religião e educação artística, música e arte. À noite sempre tenho a missa na igreja, e o contato com o povo, a sua colaboração, estes leigos que dão testemunho de sua fé e são animadores de suas comunidades espalhadas na zona rural, são uma coisa maravilhosa. Como vê tudo bem e trabalho não falta. Eu sempre penso em você, no papai, e Ana Maria e Franca, Fernando e Nino e os pequenos Alessandra e Stefano. Jauru, 31 de agosto de 1972. Queridíssimos papai e mamãe, aqui o trabalho vai em frente muito bem, com muito boa vontade. Já terminamos o alicerces do pequeno hospital por 33 por 12. Foram necessários 14 caminhões de pedras. Terminamos o nível com 2 camadas de cimento. Isso tudo é possível graças principalmente à colaboração do povo. No dia 10 de setembro, teremos a cerimônia da pedra inicial. Estarão aqui o bispo e o prefeito de Cáceres. Naturalmente, haverá muita gente, porque é um grande acontecimento. Enquanto escrevo, faz um frio de doer. Estamos em 12 graus. Talvez vocês achem graça da ideia de que isso seja frio de verdade. No entanto, é assim. Já sei que morrerão tantas crianças, o que será doloroso para nós e nos faz trabalhar com mais amor. Jauru, 3 de maio de 1973. O trabalho com mais de 400 crianças está mais organizado. Construímos uma escolinha com 4 salas, que são cuidadas por 10 catequistas. Aos domingos, há catequese e brincadeiras com as crianças. Das 5 às 7 e das 7 às 9 funciona o Mobral. Este ano, temos em Jauru mais de 1.700 alunos e o trabalho de coordenação não é pequeno. Iniciamos a pintura do hospital. Jauru, 13 de maio de 1974. No dia 26 de abril, comecei a igreja com a ajuda de um religioso holandês e de um homem da Operação Mato Grosso, que entende muitíssimo de construção. É um mestre de obras que trabalhou na Suíça e na Alemanha. O povo ajuda muitíssimo e está entusiasmado. No dia 26 de maio, o bispo de Cáceres virá para a cerimônia da pedra fundamental, mas já estamos terminando os alicerces. É belíssimo. Todo dia tenho a ajuda de homens e mulheres que trabalham de graça. As despesas são tantas, mas o povo ajuda muitíssimo. Jauru, 20 de outubro de 1975. Queridíssimos papai e mamãe, que belo foi passarmos uns meses juntos. Eu queria tanto isso e para mim foi uma graça grandíssima encontrar vocês tão bons, tão queridos, tão compreensivos e disponíveis. Agradeço imensamente a Nossa Senhora, a quem no dia 11 de outubro consagramos a nova igreja. Foi uma festa grandíssima. Veio gente de todo lado dessa imensa região. Houve milhares e milhares de comunhões. Foi um triunfo e glorificação de Maria Santíssima. A festa foi preparada com a novena, que começou no dia 3 de outubro. Sábado, dia 11, às 4 da tarde, o bispo com mais 7 sacerdotes, só faltava um para estarem todos da diocese, consagrou a nova igreja. A participação do povo foi extraordinária. 1 milhar de pessoas estavam participando dentro da igreja
e outro tanto do lado de fora, porque não havia mais lugar. Na manhã seguinte, a igreja se reuniu para a missa das crianças, e às 10 ainda estava incrivelmente cheia, com a participação do apostolado da oração. À tarde, uma breve procissão e a entronização da imagem de Nossa Senhora na nova igreja trazida da velha. Velha e caída, agora já desmontada porque era de tábuas. Sábado e domingo à noite, o povo participou da festa até 1h da madrugada. Por 2 noites seguidas, milhares de pessoas riam, conversavam, se divertiam na quadra do lado da igreja. Vê como é essa gente? Maravilhosa, impressionante. Agora, continuamos a aprofundar nossa devoção a Maria Santíssima. Então, pensei em que antes da missa poderia ser rezado o terço nas famílias. Assim, cada dia, uma família organiza o terço, reunindo toda a família, os amigos e vizinhos. Parece-me uma iniciativa muito bonita. Nós que acreditamos na vida eterna, unidos no sangue, que desejamos ser todos reunidos lá em cima. Vamos procurar nos encontrar para louvar e glorificar a Deus por meio de Maria, nossa Mãe do Céu. Campo Grande, 28 de abril de 1976. Queridíssimos papai e mamãe, faz realmente muito tempo que não escrevo. Não é por esquecimento, mas pela quantidade de trabalho que me prende continuamente. Mas sempre me lembro de vocês com grande afeto. Falo do meu trabalho. Depois que a Operação Mato Grosso se retirou, tive que enfrentar de novo o problema do hospital com dívidas pesadíssimas. Mas aos poucos estamos resolvendo isso. A colaboração do povo é grande. A igreja. Nestes dias, estamos terminando o salão paroquial e a sacristia. Tenho uma dívida de mais de 5 milhões de liras. Também aqui, com a colaboração do povo, espero liquidar a dívida em julho ou agosto. Em resumo, não são as dívidas que me preocupam, absolutamente. Sei que o povo é pobre, mas bom e generoso, e lutam muito para que a igreja fique pronta e para que se realize o reino de Deus no meio de nós, reino de amor e de paz. Este é o sentido do meu trabalho, no meio de quase 30 mil pessoas. Durante a Quaresma e a Semana Santa, confessei milhares de pessoas e muitos homens. Na missa em Jauru, há uma média de 400 comunhões. A liturgia na nova igreja é belíssima, muito bem preparada e com belos cantos. Dizer que estou contente é pouco. Sou feliz de trabalhar aqui. Um abraço e um grande beijo. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1976. Queridíssimos papai e mamãe, é sempre uma grande alegria poder conversar com vocês, como o domingo passado, por telefone. Foi como estivéssemos juntos. Estou aqui no Rio de Janeiro fazendo um curso. Fiquei contente em falar com vocês e sentir que está tudo bem. Também estou otimamente bem de saúde. Espero assim continuar a trabalhar junto com a minha gente de Jauru, para a glória do reino de Deus. No dia 2 de outubro, festa de Nossa Senhora do Pilar, que é a protetora de Jauru, o bispo proclamará Jauru como paróquia. Até agora não era paróquia, e esta posição jurídica corresponde a um verdadeiro crescimento da comunidade cristã. Uma coisa ótima é que em Cáceres já temos telefone, assim poderemos nos comunicar mais frequentemente. Sempre me lembro de vocês na Santa Missa. Jauru, 25 de outubro de 1976. Queridíssimos papai e mamãe, recebi, gratíssimo, o telegrama pela festa de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Jauru. Como podem ver no jornal de Cáceres, dizem que foi a maior festa da região em todos os tempos. 5.000 pessoas participaram da procissão. Eram 2 quilômetros de procissão, belíssima. A imagem de Nossa Senhora do Pilar vinha em cima de um carro, no qual estava o bispo, eu e mais 3 sacerdotes. Certas coisas são difíceis de explicar, como a fé desse povo em Nossa Senhora. A multidão se reuniu na frente da igreja,
que mesmo grande, não tinha capacidade para tanta gente. Na missa, o bispo criou a nova paróquia de Jauru e me nomeou o primeiro pároco da nova paróquia. Como vê, um dia histórico, inesquecível. E tudo isso porque grande é o poder de Maria Santíssima. Com uma paróquia de 180 quilômetros de diâmetro, o tempo verdadeiramente é sempre pouco. Um grande beijo, sempre vos recordo na Santa Missa. Jauru, 13 de julho de 1978. Queridíssima mamãe, estou realmente feliz. Felicíssimo de passar estes meses com o papai. No mês de agosto, ele retornará a Roma. Tudo vai bem, o trabalho é enorme, mastodôntico, e tudo vai otimamente. Papai tem se revelado um tesouro e é verdadeiramente rápido em dirigir os trabalhos e orientar os operários. Tenho vontade de abraçar outra vez todos vocês. Rezo sempre por todos. Um grande abraço e um beijo para você, mamãe. Jauru, 3 de outubro de 1978. Queridíssimos Luciano, Ana, Mariana, Marina, Mário e Rita. Faz quase um ano que deixei vocês, mas a recordação na minha vida, nas minhas orações, está cada vez mais viva. Quantas e quantas pessoas para recordar, quantos momentos para reviver. Quase um ano se passou e quantas coisas foram vividas aqui. Quantas coisas amadureceram, enquanto a gente procura centrar sempre mais a vida no Cristo, que é a salvação do mundo. Viver para os pobres exige uma profunda mudança, uma mudança total. E percebemos que o Senhor não quer apenas alguma coisa, Ele quer tudo. Então, o caminho que percorremos muda quase todo dia. Transforma-se a vida e se modificam os pontos de vista pessoais. Aqui tomamos consciência de que não se pode amar o povo sem dar a vida por ele. Então, é preciso doar-se sempre. E esta palavra significa gastar-se sem reserva sempre. Abrem-se novos horizontes, vivem-se realidades novas, uma vida diferente, mesmo compreendendo que há uma diferença apenas contingente em viver aqui ou em Roma. É um caminho longo, às vezes duro, às vezes belo, mas sempre ao lado de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É preciso verdadeiramente tornar-se humilde. Penso que seja este verdadeiramente o segredo do nosso encontro com os pobres. Muitas vezes queremos impor o nosso modo de pensar, os nossos esquemas, nosso ponto de vista europeu, que às vezes tem pouco a ver com aquele reino de Deus de que tanto se fala. Mas então é preciso morrer verdadeiramente para si mesmo, deixar qualquer ideia de grandeza e se fazer pobre. Então começamos a compreender quem é o pobre, entender a sua alma e o motivo porque é o predileto de Cristo. Então a gente se torna realmente próximo, compreendido, amado. Então compreendemos que aquilo que está sendo feito por Ele, mesmo com todas as forças, é pouca coisa, e nos sentimos felizes de dar a vida por Ele, sim, a vida. Bom, então nós vimos que a grande mola que impulsionou todo o trabalho do Padre Nazareno foi a sua grande fé, né? Sua fé grande e inabalável. Mas então qual foi a catequese do Padre Nazareno? Em que ele baseou os seus ensinos? O que foi que ele falou esse tempo todo, né? Então, numa carta que a gente não passou aqui, em 1976, ele pediu aos seus pais que assinassem para ele lá em Roma, em português, o Observatório Romano.
Então ele sempre se preocupou muito com essa união com o Papa. E quando em 1988 o Papa promulgou o ano 1987 a 88, o ano mariano, como início dos preparativos para o grande jubileu, ele levou isso muito a sério e para aumentar a devoção da paróquia com Nossa Senhora, ele trouxe aqui o Padre Gobi. E aí começou aquela nova fase do seu apostolado, da sua catequese, que ele passou a andar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E os compromissos do movimento sacerdotal mariano são aqueles que ele já seguia, só aperfeiçoou, só ampliou. A união com o Papa, a difusão dos cenáculos, a reza do terço e a consagração ao coração imaculado de Maria. Então, ele se interessou muito por conhecer os documentos do Papa. Então, nós estudamos na Escola da Fé, na catequese, a encíclica que chamou muito a atenção, que ele repetiu muitas vezes. Então, ele falou sobre a carta de Nossa Senhora, que nós já vimos, né? E depois o Evangelium Vitae, da vida, né? Então, é o que o Papa falou sobre o respeito à vida, contra o aborto, contra os anticoncepcionais. Então, ele falou, eu acho que todo mundo lembra, como ele repetiu tantas vezes, né? Que critica-se a igreja porque proíbe a contracepção e por causa disso a culpa a igreja dos abortos, mas é justamente o contrário, que a mesma mentalidade que leva ao uso dos anticoncepcionais leva, no caso da falha deles, ao aborto. Isso ele falou no curso de teologia, falou para os leigos, falou para todo mundo, né? Repetiu muitas vezes. Depois, quando foi essa empolgação do ecumenismo, ele pegou a carta do Papa também, a Ut Unicint, para que sejam um, e falou sobre aqueles pontos que a gente não pode abrir mão na preocupação, no consenso do ecumenismo, que é o sacramento da Eucaristia, o sacerdócio ministerial, a tradição da igreja, o magistério do Papa, como um trabalho e um serviço para o bem da igreja, que isso não pode se abrir mão. E nos 3 últimos anos, quando o Papa promulgou a encíclica Novo Milênio Adveniente, em busca do novo, a espera do novo milênio, né? Foram os 3 anos preparatórios. O primeiro ano de Jesus Cristo, o segundo do Espírito Santo e o terceiro do Pai, sempre na visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a mãe do Salvador, a esposa do Espírito Santo, e é aquela que prepara todos para chegar na casa do Pai, que leva todos. E o último ano era o sacramento da confissão. Então, ele que já fazia isso muito, foi muito mais ainda. E quando foi o grande jubileu, então ele trouxe, como era a paróquia jubilar, trouxe sacerdotes para ajudar ele, e sempre no serviço de caridade, ninguém oferecia indulgência do jubileu para si mesmo, mas para as almas do purgatório. Então, no final da missa, ele fala, quantas almas foram agora para o céu, graças à nossa oração. E ele era assim. E ele terminou o trabalho dele com o retiro com os jovens, que ele tanto amava, falando justamente da nova carta do Papa, que é a avaliação do que foi o novo milênio, no início do novo milênio. No final do dia, ele deu a sua vida. E ele insistiu muito que eles falavam, o mais importante de tudo, a nossa vocação é sermos santos. E como é interessante lembrar, a Laí lembrou que hoje, dia 11, que ele se lembra do martírio do Padre Nazareno, é interessante lembrar também que este ano nós comemoramos os 50 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora do Pilar a Jauru. E a mensagem dela, meu filho, não desanime. Atualmente, a nossa paróquia está organizada da seguinte forma em relação aos padres. Desde o início da fundação, em 12 de outubro de 1976, até 11 de fevereiro de 2001, a paróquia constou
teve somente um pároco, o Padre Nazareno. Após a sua morte, assumiu como pároco o Padre Benedito Correia de Lima, que ficou de 19 de agosto de 2001 até o ano de 2009. Nesse período, também passaram por aqui vários padres que assumiram a posição de vigário. Em 2004, estivemos aqui o Padre Edinaldo. Em 2006, o Padre Aguinaldo Assunção. Em 2007, Padre Marcos Antônio Pereira. Em 2009, o Padre Tiago Bruno. Em 2010, assumiu como pároco aqui o Padre Adão Francisco, que foi um dos primeiros seminaristas quando a paróquia de Jauru ainda tinha como seminário menor. Ele foi um dos seminaristas do Padre Nazareno. E hoje é o nosso atual pároco. Também passando por aqui em 2013, como vigário, o Padre Oswaldo Schanfer. E atualmente como vigário, neste ano de 2014, temos um padre haitiano, que é o Padre Patrick François. Em nossa paróquia, temos as seguintes pastorais e grupos: Pastoral da Criança, Pastoral da Liturgia, Pastoral do Dízimo, Grupo de Jovens Jusim, que significa Juventude Unida a Cristo por Intercessão de Maria, o Grupo de Oração da RCC, que é da Renovação Carismática, o Grupo de Jovens e Adolescentes Guiados por Cristo, o Grupo de Acólitos Filhos de Maria, o Grupo de Crianças que rezam o cenáculo todos os sábados pela manhã, e o Coral das Crianças, o Coral Santa Cecília. E também temos aqui em Jauru o maior grupo de todos, que é o grupo do Movimento Sacerdotal Mariano. Então, como nós temos aqui na paróquia o Movimento Sacerdotal Mariano, que é a característica básica da nossa paróquia, dentro do movimento a principal atividade são os cenáculos, que é a reza do terço, e essa atividade é realizada na nossa paróquia através do grupo de jovens, que todas as terças-feiras realiza o cenáculo na família dos jovens, e nas quartas-feiras são organizados os cenáculos familiares, organizado mais ou menos por setor, a cada 2, 3 quadras, e nós temos em torno de 30 grupos de andorzinhos que visitam todas as quartas-feiras a cidade inteira. Esses grupos de andorzinhos são realizados também nas nossas comunidades rurais, em torno de 50 comunidades. Essas comunidades têm as pessoas que cuidam das capelas, e cada capela tem o seu ministro. Então todos os dias tem a reza do terço ou a celebração com a distribuição da Santa Eucaristia. Essas capelas rurais, cada uma tem a sua devoção escolhida pelo Padre Nazareno. Atualmente não tem nenhuma comunidade nova, ainda é da época do Padre Nazareno, são em torno de 50. E através da reza do terço, dessa devoção à Nossa Senhora, já relembramos também algo que era antes da vida do Padre Nazareno, que é uma devoção à Nossa Senhora. Antigamente, através da devoção Mãe Rainha Três Vezes Admirável, e atualmente a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Dentro do grupo de jovens, realizados todos os sábados, após a celebração da Santa Missa, nós temos às vezes a adoração eucarística, que nós realizamos, meditação, estudo do catecismo jovem, o IUCAT, e outras atividades, gincanas, temos também palestras que nós assistimos gravadas, e atividades que nós realizamos com jovens diversificadas. Nas atividades realizadas no Movimento Sacerdotal Mariano, nós temos em Jauru o Retiro, que é uma característica da época do Padre Nazareno, mas é algo que procura difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria e viver os compromissos do Movimento Sacerdotal Mariano. Em nossa paróquia, além da Igreja Matriz, temos um belíssimo santuário, que leva o nome de Imaculado Coração de Maria, e cuja sua imagem do Imaculado Coração de Maria que possui no santuário, ela foi confeccionada na Itália e doada ao Padre Gobi, e enviada diretamente da Alemanha, em um grande cenáculo que ele realizava. Ele enviou essa imagem que ele lembrou, no momento do cenáculo, lembrou do Padre Nazareno. E essa imagem foi enviada de lá em 14 de agosto de 1988, que era um ano declarado pelo Papa como ano mariano. E ele, com toda essa preocupação, enviou essa imagem para que chegasse aqui antes do encerramento do ano mariano. Ela
foi enviada lá em 14 de agosto de 1988, chegando em Jauru no dia 20 de agosto de 1988, onde se encontra no belíssimo santuário dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Em nossa paróquia é realizado os seguintes eventos. Em fevereiro acontece o retiro do movimento sacerdotal mariano, com representantes vindo de todos os estados do Brasil. No dia 29 de abril é comemorado o aniversário da chegada da imagem de Nossa Senhora do Pilar, a qual este ano estamos comemorando as bodas de ouro da chegada de Nossa Senhora do Pilar. São 50 anos da presença de Nossa Senhora do Pilar em nossa paróquia. Em setembro, o grupo de jovens realiza a Jornada da Juventude, que no próximo ano já se encaminha para a 9ª edição. E no dia 12 de outubro, comemora-se a festa de Nossa Senhora do Pilar, que é o dia dedicado a ela. Então, esse ano, estamos completando 50 anos da chegada de Nossa Senhora do Pilar em nossa paróquia. Sem esquecer Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira. Em pena de a gente elaborar, acho que todo mundo está numa correria, mas é algo que pra gente guardar também. Tá filmando? Não. Apareceu conversando. Você não avisou? Então tá, vamos recolher aqui. Quem vai descer para ajudar a levar a foto? Então, Na parte